Estamos começando mais um episódio do nosso Pierre Talks. Hoje, com um tema super relevante, peles oleosas, vamos falar um pouquinho sobre tratamento, características e o mais especial, como criar uma rotina de skincare que seja adequada e ideal para o paciente com esse tipo de pele. Hoje, minha convidada é dermatologista da SBD, professora das Faculdades de Medicina da UF, aqui no Rio de Janeiro, pós-graduanda em dermatologia pela Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui nesse bate-papo com a doutora Lívia Pino. Prazer é meu, Fernanda. Muito obrigada pelo convite e por um tema tão relevante no Brasil e na América Latina, que é a pele oleosa. Conta um pouquinho pra gente como que é a característica desse tipo de pele, das peles oleosas. A pele oleosa, a gente já remete, quando fala de pele oleosa, já pensa naquele brilho, né? Verdade. E eu digo que o brilho não necessariamente é óleo, né? Mas a pele oleosa, em geral, ela tem ali uma disfunção ou um aumento só da produção do sebo. Certo. E o sebo não é um vilão, como todo mundo pensa. Na verdade, ele existe por um ótimo motivo, que é proteger a nossa pele, proteger a integridade da barreira cutânea, né? Então, aquele óleozinho que se forma para ficar ali em cima da nossa pele é para proteção, proteção dessa pele. Mas a gente sabe que esse sebo, ele tem uma maior produção, dependendo de alguns fatores. Esse óleo, né, que protege a pele, ele pode ser produzido em excesso em alguns momentos da vida ou dependendo de alguns fatores, né? E aí eu acho que a gente entra já um pouquinho falando quais são esses fatores, Sim. né? Então, a gente sabe que o óleo, ele é produzido, a glândula sebácea, que é quem produz o óleo, ela depende de hormônio, né? Principalmente dos hormônios andrógenos, né? Que são os hormônios masculinos, vamos dizer assim. Sim. E essa glândula, ela começa com a sua atividade, a gente nasce com uma atividade dessa glândula. Essa glândula, ela é a responsável pela produção daquele verniz caseoso, né? Que é aquela camada de gordurinha que protege o bebê né, para nascer, por causa dos hormônios maternos que passaram para o bebê. E aí tá ali fazendo a glândula sebácea produzir. Essa glândula depois para a sua produção e ela só volta a ser produzida lá perto da puberdade. Perfeito. Que é quando a gente começa a ter esses hormônios de novo. E é onde a característica da pele se desenha, né? Isso. Então, a gente consegue identificar se a pessoa tem uma pele oleosa, Sim. uma pele... Ok. A gente tem uma tendência de como vai ser essa pele, né? Tem pessoas que têm a pele oleosa até mais na vida adulta, outros já realmente é mais no período da adolescência. E por que os vovôs, né? Por que na fase adulta, idosa, a gente já não tem essa pele oleosa? Porque a gente já também não tem mais glândula sebácea quase funcionante. Certo. E aí a gente começa a ter outros problemas justamente porque a gente não Pela tem falta óleo dela. não tem óleo na pele. Muito bem. E aí, doutora, diz um pouquinho pra gente, assim, a gente está falando Brasil, né? Claro que a América Latina também tem uma relevância de peles oleosas, mas qual é hoje a incidência, por exemplo, no seu consultório, de pessoas, né, pacientes com peles oleosas? Assim, a incidência é muito grande, né? Teve até um estudo da SBD faz alguns anos, que eles setorizaram por regiões, né? E eles viram que mais ou menos 40% da população, não nichando idade, né? No Nordeste, por exemplo, tem pele oleosa. Mas o que a gente vê, se você jogar no Google, aí vai falar que 80% a 90% da população brasileira tem pele oleosa. E aí eu acho que depende um pouco da percepção com aquela questão do brilho. Mas, assim, na fase de adolescência, a grande maioria, 90% ou mais, né? E até a fase de adulto mesmo, adulto jovem, a gente também vê uma grande quantidade, né? Contanto que a procura do protetor solar por ser seco é muito importante aqui no Brasil, né? E me diz uma coisa, doutora, você está falando de adolescentes, também está começando cada vez mais cedo, né? Antes Sim. a gente pensava adolescentes, assim, 13, 14 anos, não mais, né? A gente está tendo aí também um boom de puberdade precoce, né? E a gente está vendo essa pele oleosa já começando ali aqueles comedões, às vezes a acne junto com a pele oleosa um pouquinho mais precocemente, né? Então, às vezes, ao torno aí dos
8, 9 anos, a gente já começa a ver alguma coisa. E eu acho que com a mídia, né, com tudo isso também, Redes as adolescentes sociais. têm que procurar, as pré-adolescentes têm Sim. procurado antes, né, Sim. sobre tratamento aí. E já chegam no seu consultório falando isso? Eu vi ali no TikTok, eu vi... Sim, é a geração Sim, do né? TikTok, né? Então, com certeza. Eu gosto muito quando as mães trazem, porque as mães são minhas pacientes, né? Na maior parte das vezes elas trazem, ou quando a pediatra indica, elas trazem para tentar fazer com que elas, pelo menos, tenham uma rotina adequada para a pele, né? Perfeito. E para que também não se... como diz, para que não se chegue num quadro que seja pior, né? Porque a gente sabe, e a gente vai falar agora um pouquinho disso, sobre os desafios da pele oleosa. Então, brilho excessivo, Sim, já com sabemos. certeza. Mas, por Dilatado. exemplo, é uma pele que tem uma tendência muito grande a ter acne, né? Sim, ela está bem relacionado, né? Muita gente até considera às vezes a mesma coisa, não é, mas está muito relacionado com o excesso da produção de sebo Sim. ali, né? E poro dilatado também, que é uma queixa super, super frequente. Sim. Eu acho que, se não uma das... Tirando a acne, uma das campeãs aí de poros, a aparência dos poros, né? E isso está bem relacionado. E falando sobre o skincare delas, uma coisa importante, um fator também de pior, às vezes, e agravamento, não só da pele oleosa, mas também como quadro de acne, da pele acneica, é o uso inadequado de produtos, né? Então, sim. por isso que é muito importante a gente ter uma indicação correta aí para essa pele. E aí entra o papel do dermatologista, Sim, com né? certeza. Claro, o produto adequado, Sim. mas também o dermatologista de orientar, de individualizar, né? Sim, com esse certeza. tratamento. Muito bem, doutora. Então, vamos falar um pouquinho do passo a passo? O que essa pessoa de pele oleosa, ela precisa fazer? Acho que número 1, Higienização. Limpeza. E a higienização, a limpeza é o fator, para mim, chave, assim. Né? A gente cada vez mais tem discutido isso na dermatologia, né? O papel de um bom higienizador e de um correto higienizador. Então, quando eu me formei em dermato, a gente esturricava a pele oleosa, Sim. né? E A intenção era secar, né? a intenção tudo. era extremamente astringente, secativa. E a gente sabe que não, porque a gente precisa manter, né, a barreira cutânea íntegra, né? Perfeito. Ou o mais próximo do ideal possível. Então, eu brinco muito com os meus adolescentes que, assim, a pele oleosa, ela não quer guerra. A pele oleosa precisa de orientação e equilíbrio. Quem tá feliz não quer guerra com ninguém, né, doutora? Isso. Porque se a gente começa a usar muitas coisas, a gente pode piorar muito essa pele, né? Então, a gente sabe que quando a gente tem aquela história que todo mundo fala, se lavar demais a pele tem efeito rebote. Não é efeito rebote. Na verdade, se você hiperhigieniza, se você lava demais, com pH, né, completamente diferente, com pH muito básico, por exemplo, que é a maior parte dos limpadores que a gente tem no mercado, você acaba fazendo ali uma alteração da microbiota da pele. E a microbiota da pele, que na verdade são as bactérias boas da pele, né? Quando elas também ficam ali irregulares, você vai piorar a inflamação, você vai piorar a acne, você vai aumentar mais ainda a oleosidade e a inflamação dessa pele. Ou seja, uma pele que passa a ser suscetível a uma série de coisas, né? Sim. Então, assim, a higiene adequada, com sabão, né? Com um higienizador, com um limpador adequado é fundamental. Eu acho que é o passo-chave número 1. Eu até brinco com os meus pacientes que se você limpar a pele de forma correta e se proteger do sol, eu já estou feliz. Já é um grande passo. A gente teve o último episódio com a doutora Elisete Croco e ela falou muito sobre isso, de conduta minimalista. Sim. Então, o básico também funciona, né? Sim, Mas o básico correto. Sim, claro. Sim, com certeza. Muito bem. E aí, segundo passo aí dessa pele oleosa, que não se falava antigamente, e a gente sabe que é tão importante, hidratação. Hidratação. Hidratação é fundamental, né? E, assim, o Brasil tem uma infinidade de produtos para pele oleosa. Então, eu até brinco com as pessoas. Eu falei, não é possível que você não ache um que fique bom em você, né? Então, a gente tem bons produtos atualmente. Então, a gente tem que pensar na cosmética do produto, né? Tem que ser uma cosmética adequada para essa pele oleosa. Então, já coisas mais leves, né? Sérum, gel creme, né? Então, uma textura mais agradável também para o paciente, não só adequada, mas agradável para o paciente conseguir aderir ao tratamento, né? Sim. Conseguir usar. Com ativos também que ajudem. Sim. Então, muitas vezes a gente tem esses
produtos multifuncionais, né? Então, que eles hidratam e, ao mesmo tempo, eles matificam, controlam aquela produção do sebo, melhoram um pouco a aparência dos poros, né? Então, tudo isso é importante quando a gente escolhe um hidratante para esse paciente. Isso é uma coisa bacana que você falou, hidratante com controle de oleosidade. Sim. E a gente sabe que durante muito tempo existiu aí quase que uma dúvida, né? Sim. Entre o que é a pele hidratada, mesmo ela sendo oleosa. Então, fala um pouquinho pra gente, doutora Lívia. Oleosidade não significa que a pele está hidratada. Nem um pouco. Na verdade, a gente precisa ali fazer com que a sua barreira cutânea esteja íntegra, fornecer para ela ali os ingredientes que ela precisa, porque a gente vai danificando a nossa pele ao longo da vida, com poluição, com falta de sono, com estresse, né, com produtos errados, com várias coisas que a gente faz no dia a dia, a gente não pensa, a gente está danificando um pouco ali a nossa pele e a integridade dela. Então, é importante que a gente escolha bons produtos para tentar restaurar, de certa forma, aquela pele, né? Então, e a questão também do brilho, né? O brilho não necessariamente significa que a sua pele está oleosa, né? E o óleo não significa hidratação. Então, realmente, a pele oleosa precisa de hidratação. E quando a pele oleosa ela é bem hidratada, ela fica menos oleosa. É difícil fazer uma pessoa de pele oleosa entender isso, né? Mas ela fica com muito menos oleosidade aparente, né? Com aquela parte ruim da pele oleosa, que as pessoas se incomodam bastante. Maravilha. Não, eu acho que o papel mesmo do dermatologista, até, né, de empresas, assim, de orientar e educar, né, dessa importância. Muito bem. E aí, depois, então, limpei, hidratei, agora eu vou usar um produto de tratamento. Sim. E aí vem o tratamento individualizado, né? Cada paciente vai precisar aí de um tratamento. Se ele tem a pele só oleosa ou se ele tem a pele só acneica, né? Eu vou usar alguns ativos que ajudem no controle dessa oleosidade. Ou se eu já vou usar um ácido ou um outro produto para o tratamento específico da acne, né? Se esse paciente tiver acne. Então, o tratamento é super importante. A história dos tônicos, né? Que a gente usava muito antigamente, depois ele ficou completamente jogado de lado, né? E o que eu falo é que, assim, eu acho que ainda tem o seu papel. O seu papel para alguns casos, quando bem indicado. A gente não precisa usar tônicos com álcool, com produtos, né, que sejam muito irritantes para a pele, mas tem algumas pessoas que têm só a pele oleosa e que se incomodam de ficar com aquele brilho durante o dia, né, e que ainda não conseguiram. Eu acho que, às vezes, para esse paciente, o tônico funciona. Né? Mas não é para todo mundo. Eu acho que tem que ter uma boa indicação. E aí, só para relembrar, o tônico seria o que iria complementar a etapa de limpeza. Isso, certo? Viria aí antes do hidratante. Maravilha. Então, tá. E limpamos, hidratamos, tratamos. E agora? Agora, quem é o último, que não pode deixar de existir? O protetor solar, né? A proteção solar, eu digo, como boa dermatologista, não pode sair da minha sala sem um protetor solar, ou pelo menos sem uma orientação da proteção, né? Isso. Então, a gente sabe que o sol é um dos vilões, né, para várias coisas, não só o envelhecimento, como câncer de pele, manchas e várias coisas que a gente vê, né, que o sol vai fazendo ao longo da vida na pessoa. Então, a gente precisa proteger. E a pele oleosa também precisa de proteção. E, como a gente já falou, desses ativos multifuncionais, né, desses produtos multifuncionais, vários protetores solares muito bons no mercado, que tratam a acne junto, né? Que tem um ativo ali que vai ajudar a tratar a acne, ou que vai ajudar a tratar a oleosidade, ou que vai apenas tentar segurar essa oleosidade algumas horas do dia. Então, a gente tem muitos produtos, então sempre vai ter um adequado para uma pessoa. Maravilha. E aí, sabe o que me chamou a atenção, doutora? Na verdade, me chama sempre, né, no dia a dia, que, claro, os ativos são importantes e a gente já vai falar sobre eles, mas a textura também. Pensando principalmente na pele oleosa, Com então certeza. sérum, géis, né? Sim, com certeza. Aquela tecnologia oil-free. Eu sempre falo, se você dá um produto para uma pessoa que tem a pele, principalmente a pele oleosa, porque eu acho que isso é bem marcante, Bem né? característico para ele. Bem característico. Se você dá para ele muito pegajoso, muito oleoso, ele não vai aderir ao tratamento. Então, a gente realmente precisa tomar cuidado, não só com os ativos, mas com como é esse produto, né? Como que é o sensorial desse produto também para o paciente, né? Então, a gente tem que pensar, quando a gente
aí o paciente senta ali, a gente avalia, a gente pensa em várias coisas, porque a gente tem que pensar como é a vida desse paciente, né? Se ele está num lugar de muito calor, se ele trabalha num lugar que não é muito quente. Então, às vezes, ele tem a pele oleosa, mas ele trabalha num lugar que eu brinco que é um frigorífico durante o dia inteiro. A pele dele tende a ficar mais ressecada, ele está ali com ar-condicionado. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Se é uma mulher que usa maquiagem, por exemplo, a gente tem que saber se aquele protetor solar que ela vai passar antes da maquiagem vai ser compatível quando ela passar a maquiagem, se a maquiagem dela não vai craquelar. Então, o sensorial, né, o meio ali do produto é muito importante também. É uma escolha tem que ser bem pensada. E a gente tem visto muito isso no mercado, né? Então, assim, eu acho que os próprios higienizadores, né, hoje em géis, né, de limpeza, eles têm texturas que são mais agradáveis, sensoriais, frescos, né? Tudo mais. Muito bem. Então, agora vamos falar um pouquinho dos ativos. Principais ativos para o cuidado da pele oleosa. Primeiro, eu acho que benefício, assim, transversal, o controle da oleosidade, né? Com certeza. E aí, quando a gente pensa em controle da oleosidade, a gente vai pensar naqueles ativos já, para mim, muito consagrados, né? Então, o ácido salicílico sempre vai ter seu papel, né? Então, dependendo da sua concentração, ele vai ter uma ação seborreguladora, vai ter uma ação queratolítica também, né? Queratolítica é quando a gente quer ali fazer uma leve esfoliação daquela pele, né? A longo prazo. Ele tem a sua ação aí também um pouquinho secativa, né? Se a gente pensar, porque está no seborregulador. Então, eu acho que o ácido salicílico, que é presente, né, em tantos produtos, ainda tem o seu grande papel. Ele, quando a gente começou a falar de higienizador mais suave, né, ele ficou todo mundo ficou com um pouco de medo do ácido salicílico. Mas eu acho que ele ainda tem seu papel e não é só ele, né? Acho que depende do que vem junto com ele. Exato, eu ia comentar isso. Principalmente falando de higienizadores, né? Então, também depende muito dos surfactantes que tem naquela fórmula, né? Como que é a composição dele como um todo. Muito bem. Ácido glicólico. Ácido glicólico também tem o seu papel, né? O ácido glicólico, ele age ali mais na superfície, né? Mas ele tem uma característica, eu acho muito legal, de dar um viço rápido na pele, de melhorar um pouco também essa ação. Ele também tem uma ação ali, né, de um peeling bem superficial. Então, ajuda também a penetração dos outros ativos que estiverem junto com ele, né? Também tem uma ação ali de seborreguladora. Ele também consegue, de uma forma ali, tentar uniformizar essa oleosidade ali da pele. E se você pensar em ativos junto com ele, vários outros que a gente pode combinar, ele vai tendo outras ações, né? Mas eu gosto bastante também. A gente acabou de falar de 2 ativos que são super consagrados. Exato. Super antigos e que eu continuo achando que eles têm um papel fundamental e importante. Muito bem. E pegando aí o apelo que você falou agora, doutora, dele meio que abrir a pele, né, para receber outros ativos, isso é um pouquinho também o papel do próprio gel de limpeza, né? Sim, então, a gente começa com a higienização também para preparar a pele para a rotina seguinte, né? É um grande papel. Muito bem. Vamos lá. Zinco. Gosta? Adoro. Adoro zinco. Adoro até na formulação. Sempre gostei do zinco. Também acho um super ativo, que às vezes fica esquecido, né? Mas também tem o seu papel aí seborregulador. Ele também tem um papel, dependendo do tipo do zinco e da concentração, ele também tem um papel aí no controle, de certa forma, aí do microbioma, porque ele pode ajudar ali, né, na inflamação, em algumas barreiras de infecção da pele. Então, eu adoro. Ele tem uma certa ação antisséptica também, né? Sim. E aí facilita. Sim. Muito bem. E aí, vou pedir para você falar um pouquinho, doutora, para quem está nos ouvindo, um pouquinho de quem é a bactéria aí maléfica quando a gente fala de pele oleosa. Tadinho, né? Tadinho do Cutibacterium acnes. Então, o Cutibacterium acnes, na verdade, ele vive na nossa pele, né? Todo mundo tem o Cutibacterium acnes na pele, mas existe uma cepa específica, né? Que é a cepa 1A1, que seria a cepa mais patogênica, vamos dizer assim, né? Então, não é... Quando eu estudei, né, dermato, já há mais de uma década atrás, dizia que a gente pensava que a acne era infecciosa. E, na verdade, ela não é. A acne é inflamatória e que tem tem ali um
papel secundário, mas muito importante, né? Do Cutibacterium acnes, que é uma bactéria. Certo. Então, é uma bactéria que está na nossa pele. Então, a gente não tem como acabar com ela. Então, na verdade, o que a gente precisa é manter a integridade da barreira para que esse equilíbrio entre o filotipo agressivo, né, e o filotipo que nos protege, né, estejam realmente equilibrados. Por isso que eu sempre, como eu falei no início, equilíbrio é a palavra, fundamental. entendeu? Muito bem. E é um pouquinho disso mesmo, né? Eu acho que quando a gente fala de pele oleosa, é você conseguir equilibrar. Sim. Porque pele oleosa, só voltando novamente, são aquelas peles onde a glândula sebácea está em sua atividade mais proeminente, né? Sim. Vamos dizer assim. Sim. Então, se você conseguir equilibrar ela, você consegue viver muito bem. Viver bem, né? Com menos oleosidade Com menos também. oleosidade. Muito bem. Monolaurina. Monolaurina também acho um ativo muito bom e que a gente sabe que ele é suave, né? Sim. Ele não faz nenhuma ação aí que a gente possa ser prejudicial, vamos dizer assim, né? Com excesso, por exemplo, se eu botar um ácido salicílico em altas concentrações, pode ser ruim, né? A monolaurina, eu acho que ela tem essa ação ali seborreguladora muito boa, né? E acho um ótimo ativo. Maravilha. E que pode também se enquadrar bem em peles sensíveis, né? Né? Oleosas e Isso, sensíveis, que também tem isso, né? Sim, eu acho que principalmente depois se a gente pensar da pandemia aí, né? Com esse boom de skincare, alto skincare, né? A gente tem tido muitas peles sensibilizadas, né? E também a percepção das pessoas com a minha pele é sensível, a minha pele está sensibilizada, né? Então, as pessoas entendendo também que a gente pode ter uma pele sensibilizada, oleosa, seca, de qualquer forma. Qualquer pele pode ser sensibilizada em algum momento da vida, né? Então, é importante que a gente tenha ativos que a gente consiga usar nesse tipo de pele também. De pele. Que demanda, né? Que esse demanda, tipo de ativo. E a cinamida, doutora? Eu amo. Eu também. Eu ainda falava nicotinamida. Ah, é verdade. Então, nicotinamida é, para mim, aquele ativo multifuncional, né? Ela tem tantos benefícios, anti-inflamatória, consegue ali uniformizar o tom da pele também, né? Então, essa ação anti-inflamatória dela é bem importante se a gente pensar, por exemplo, num paciente que tem a pele oleosa e acneica, né? Ela ajuda também ali na regulação, né, da pele oleosa. E se a gente pensar um ativo natural, né, que vai ajudar a gente ali também, eu acho que ela entra muito bem também numa pele sensibilizada e oleosa. Eu acho que é um ativo coringa, assim, para muita coisa. Eu também concordo muito. Eu, inclusive, chamo ela, niacinamida é o meu coringa. É verdade. E é importante a gente lembrar, né, que a pele oleosa não necessariamente ela vai ser uma pele acneica. Sim. Toda a pele acneica, em sua, né, maior parte das vezes, vai ser uma pele oleosa, mas o inverso não é verdadeiro, né? Muito bem. E perrefinil, doutora? Gosta dele para poros? Gosto. E adorei quando vocês trouxeram ele na indústria, né? Porque antes a gente manipulava. Sim. Então, é difícil, né? Eu sempre brinco com os pacientes que, morando numa cidade como Rio de Janeiro, né? Quente e úmida, é muito difícil a gente fazer com os poros ficarem fechadinhos, né? Sim. A gente está sempre tendo aquele estímulo para que os poros estejam ali dilatados. E com o envelhecimento, a gente sabe que isso também vai acontecendo pela frouxidão ali do colágeno, né? Então, a gente tem poucos ativos, né? Se a gente pensar que tenham ali uma ação mais específica e direta no poro. Então, eu acho um grande ativo pra gente, assim, e no natural controle, também, natural também, que dá para ir numa pele aí sensibilizada, sensível também, muitas oleosa, vezes, sem nenhum problema. Muito bem. E aí, a gente falou de todos esses ativos, doutora, e todos eles se enquadrariam em todas as etapas ali da rotina, né? Porque você pode ter higienizadores com eles. Pode. Você pode ter hidratante. Pode. Tratamento. E fotoprotetores também, por que não, né? Com certeza. A gente tem esses fotoprotetores que têm aí esses outros benefícios, né? Que é muito importante, principalmente na vida corrida do dia a dia, o adolescente que não quer usar muitos produtos, né? Então, eu acho ótimo. Muito legal. Viu, o nosso bate-papo hoje foi rápido, né? Não foi? Mas a gente agora vai falar um pouquinho sobre, antes de encerrar, ainda temos muita coisa para falar, vamos fazer um pouquinho dos nossos take-home messages. Eu gosto muito, porque eu acho que depois resume, né? Claro. Um pouco do que a gente falou. Então, primeiro ponto, doutora Lívia, a importância do dermatologista na orientação de uma rotina eficaz para a pele oleosa. Sim, acho que é fundamental, né? As pessoas às vezes acham que não, mas a gente atende tanta complicação, né? Tanta
pele que ficou sensibilizada pelo uso errado de produtos, pele que eram só oleosas e que desenvolveram acne, né, por causa do uso de produtos errados. Então, eu digo que, às vezes, o investimento de você procurar um dermatologista, e um dermatologista, muitas vezes, até na rede pública mesmo, né? Sim. Eu trabalho na rede pública, por exemplo. É ter uma orientação correta. Então, a gente sabe que a internet trouxe muita informação, mas a gente sempre tem que pensar se essa informação é de boa qualidade. Então, eu acho que esse papel aqui de fazer, né, esses podcasts, né, vídeo, né, são fundamentais para a gente levar informação correta, né, para as pessoas. Então, o investimento ali de você ir num dermatologista, às vezes ele vai te poupar dinheiro. Verdade. Né? Porque às vezes as pessoas chegam lá no consultório com aquela rotina gigantesca. Verdade. E aí eu fico pensando, como eu vou dizer para ela que esse não dá para ela, esse não dá para ela. Né? Eu sempre tento aproveitar o máximo que eu conseguir ali, porque ela investiu dinheiro naquilo. Sim. Mas às vezes você tendo 2 produtos bons, vai fazer, às vezes, muito mais ação do que você gastar aquele dinheiro com vários produtos. Sim. Então, procurar o dermatologista eu acho que é fundamental. E a importância de respaldo de estudos científicos nesse momento? Também acho fundamental, porque a gente sabe que a informação vem, né? Na era da informação, está o tempo inteiro coisas novas surgindo, os produtos novos surgindo, e você ter um respaldo ali de que aquilo ali foi testado, teve bons resultados, não teve tantos efeitos colaterais, Sim. né? Tudo isso é muito importante, né? Então, eu acho que a gente procurar sempre, né, os produtos ali das boas empresas, empresas que prezam por isso, né, mesmo, né? Então, quando a gente prescreve, a gente tem que pensar nisso tudo. Era isso que eu ia perguntar, se faz a diferença no seu dia a dia, no momento da prescrição. Com certeza. Eu brinco com os representantes, vocês sabem que eu vou perguntar, cadê o estudo? Mas isso é bom, né? Sim, é super importante. Muito bom. E aí, você já até falou, doutora, mas eu acho que vale a gente ressaltar mais uma vez, né? Nem tudo que é popular serve para todo mundo, certo? Certo, nem tudo. Então, às vezes, posso ter ali irmãs gêmeas, né? Que, teoricamente, teriam uma pele igual. Às vezes, um produto numa pele vai ficar ótimo, na pele da irmã vai ficar ruim. Então, assim, o do coleguinha nem sempre vai ser bom para você. Pode até ser, mas... Não necessariamente. Não necessariamente é. Nem toda pele oleosa é igual. Cada pessoa, eu sempre brinco, né? Medicina não é matemática. Então, assim, o corpo humano é diferente. Todas as pessoas são diferentes. Todas as peles têm suas peculiaridades, né? E aí envolve não só a pele, mas o que aquela pessoa faz. Porque tudo isso, tudo que está fora ali também vai influenciar na pele e no resultado, né? Do uso daquele produto no paciente. Então, a gente tem que pensar em bastante coisa quando a gente prescreve. Não é fácil não, né, doutora? Não é fácil. Não. E também, mais uma vez recapitulando, porque são os nossos take-home messages, pele oleosa também precisa de hidratação. Com certeza. Precisa de hidratação correta. Muito bem. Na textura correta. Na textura correta, ativos com ativos corretos. Muito bem. E diariamente. Isso é importante, gente. Rotina, estamos aqui falando sobre rotina de pele oleosa. Sim. É uma rotina diária e independente do clima. É verão, é outono, é inverno. Tem que estar com a sua rotina, né, doutora? Com certeza. Em dia. Às vezes a gente precisa adaptar. No Brasil nem tanto, porque a gente não tem extremos, né? Verdade. Mas a gente, às vezes, precisa adaptar em algum momento. Uma correção. Aqui no Rio nós temos extremo de calor. De calor. Para quem não é do Rio. Isso. Calor o ano inteiro. Às vezes, como agora, tá fresquinho. Tá fresco. Então, aqui a gente não precisa adaptar muito, né? Mas em países que têm extremos, às vezes a gente precisa adaptar uma coisinha ou outra. Claro. Mas, assim, em geral, aqui no Brasil, a gente usa o ano todo. E eu sempre digo que pele controlada, pele boa é constância. Né? A gente precisa de constância. Então, não acredite em milagres. Você vai usar esse produto, em uma semana a sua pele vai estar maravilhosa. Não é assim. A gente sabe que para o controle da pele oleosa, para o controle da acne, para o controle do melasma, de várias outras patologias, a gente precisa de constância. Individualização do tratamento e constância. Você precisa realmente seguir aquela rotina para que você tenha resultados bons. Certo. Muito bem.
Bom, então a gente chegou ao fim de mais um episódio. Se você tem pele oleosa, o dermatologista é fundamental no seu dia a dia. Então, espero que esse bate-papo entre eu e a doutora Lívia tenha ajudado e possa, né, orientar da melhor maneira, aí descomplicando essa rotina de cuidados da pele oleosa, que, na verdade, não é complicada. Não. Basta fazer correto, com os produtos certos e da maneira correta. Não é isso? Com certeza. Doutora Lívia, muito obrigada. Queria agradecer você, sua disponibilidade. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu agradeço novamente, muito obrigada. E como eu falei no início, né? Eu sempre brinco com os meus pacientes adolescentes. Vamos lá, sem guerra, orientação adequada e constância no tratamento e regularidade. Equilíbrio é a palavra. Nem mais, nem menos. Tá tudo certo se você seguir ali o seu skincare adequado. Muito bem. Muito obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau.